Pulso Empreendedor no ar, agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Bom dia, Luan, tudo bem, cara? Tudo certo com vocês. Joia. Tudo jóia, Luan. Bom dia a você e a todos os ouvintes da RC7. Começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui todas as segundas, das 8 às 9 da manhã. Hoje, programa especial das 8 às 10 da manhã com o tema Reforma Tributária. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. E hoje nós temos um pulso muito especial. Muita gente tem falado sobre a importância das reformas no nosso país. Tanto a reforma administrativa, política, tributária, mas ao mesmo tempo existe uma dificuldade que a gente percebe, né, Vini, dos empresários, da população em compreender o que realmente está acontecendo. E pensando nisso, pensando em você que acompanha o Pulso, a gente preparou um programa especial e hoje abordamos um dos temas que tem mais impacto na vida das pessoas e nos negócios, a reforma tributária. O sistema tributário no Brasil é um dos mais complexos do mundo e traz uma série de incertezas, desequilíbrios, custos e desafios, tanto para as empresas como para as pessoas. E aí, para a gente elucidar um pouco o tema, para a gente esclarecer e trazer informação, conteúdo para você, para debater sobre o assunto, Pulso traz hoje um time de especialistas em diversas áreas para que você entenda melhor os impactos da reforma tributária na sua vida e nos negócios. Vini, quer apresentar os nossos convidados, né, de hoje? Convidados muito especiais, a gente agradece, né, pela participação, a gente sabe das agendas de todo mundo, como é difícil estar aqui, principalmente a nossa primeira convidada, a deputada Carmen Zanotto, conosco aqui. Seja bem-vinda, Carmen, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer, quero saudar toda a nossa população de Lages, a todos aqueles que estão nos acompanhando através da nossa RC7, né? E esse programa que trata do empreendedorismo. E a carga tributária é um dos fatores que limita os nossos empreendedores no país. Eu quero aqui saudar o nosso Malek, saudar o Augusto, o Sandro, o Vinícius, e dizer que acredito que a partir dos debates a gente possa inclusive estar levando sugestões dos senhores para esse texto que ainda não foi deliberado em plenário. Perfeito, Carmen, obrigado pela presença novamente. Também está conosco aqui, um amigo da rádio aí, colega de imprensa também, o Sandro Ribeiro, advogado. Seja bem-vindo, Sandro, tudo bem, cara? Bom dia, muito obrigado, Vinícius. Eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da RC7 e vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária e ver como o Brasil, dentro desse sistema, até para a própria reforma, nós vemos que a coisa é atrapalhada, são vários projetos que estão pendentes lá e por conta disso a insegurança é muito grande, principalmente para o empresariado. Perfeito. Além do Sandro e da Carmen, a gente tem aqui também o nosso parceiro de Pulso aqui, especialista e assessor de investimentos pela Nipur Finance, Augusto Valério. Seja bem-vindo novamente, Augusto. Como é que você tá? Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius, bom dia, Sandro, bom dia, Carmen. É uma satisfação, né, sempre estar aqui nos estúdios do Pulso Empreendedor, nossa querida RC7, né? E hoje trazendo um pouquinho sobre reforma tributária, né? Assim como o Sandro falou, né? O Brasil, ele é muito grande para ser despercebido pelo mercado de capitais, mas é um pouquinho bagunçado e a gente tá aí com esse objetivo de esclarecer algumas possíveis dúvidas dos nossos ouvintes. Muito legal, agradecimento a vocês, claro, e aos patrocinadores do Pulso que proporcionam, né, para você ouvinte essa oportunidade da gente debater esse tema com mais tempo também, a gente poder explorar isso aqui no rádio com vocês. Então, BeMind, obrigado, né, um agradecimento sempre com a gente desde o início do projeto, a Sicredi, Nipur Finance, né, o Augusto aqui conosco, Senac Lages, AT Plus, Boteco Santa Fé, Limpar Serviços, Planalto Seguros e a vidraçaria Vidrolages. Bom, pra gente organizar o tema, né, se o Brasil não é tão organizado, o meio empresarial tenta se organizar. Aqui no Pulso a gente tenta organizar as coisas também e nós vamos ter então um programa com 4 blocos onde a gente vai abordar então partes diferentes da reforma pra gente contextualizar, entender um pouquinho o que está acontecendo. No primeiro bloco nós vamos falar sobre o cenário
né, o cenário brasileiro e o contexto da reforma, né? Então, um viés social, político, por que está acontecendo, o que está transitando em Brasília, é claro, a Carmen tem muita propriedade para nos falar justamente o que está acontecendo lá, a questão econômica e de mercado, né? A gente tem um Augusto aqui também para explorar esse contexto jurídico e contábil, onde a gente espera também do Sandro nessa contribuição, né? Já que atua no direito empresarial, tá perto das empresas, sabe bem a realidade lá na ponta, né? De quem está vivendo aqueles problemas. E aí, no segundo bloco, nós vamos falar sobre novas regras, alguns aspectos positivos que essa reforma vai trazer. No terceiro bloco, as novas regras com alguns aspectos negativos que podem ter impacto na vida das pessoas e nos negócios também. E por final, alguns pontos de atenção, que são dúvidas mais comuns de pessoas físicas, jurídicas, a participação dos ouvintes que mandaram lá no questionário da rádio também, na enquete, que tiveram engajamento muito legal, muito bacana. Você que está nos ouvindo pode enviar tanto no Instagram da rádio, como também no telefone. Luan, qual o telefone? 991700089. Ou também, quem quiser, pode mandar na live lá no Facebook, @Rádio RC7. É isso aí, hoje a gente tá chique, a gente tá até... multiplataformas. O Sandro tava preocupado aqui, porque ele passou até perfume hoje pra aparecer no rádio. Na verdade, eu sempre, como eu sempre tô aqui na bancada, eu pensei, bom, não vai ter filmagem, vai ajudar, né? Quando vê a minha latinha, não vai ajudar. Mas o doutor Sandro também fez escovinha no cabelo. Ele é caprichado. Segunda-feira, né? Acordou cedo, né? Até tomei banho ontem, né? Passou gel e tudo. Roupinha, né? É a mesma de ontem? Ah, não, a roupinha da mesma. Não, o terninho hoje é novo. Mas então, a gente vai iniciar então esse primeiro bloco, já conversando então com o Sandro Ribeiro. Sandro, pro nosso ouvinte que ainda não acompanhou, tem dúvidas às vezes, né? O que é de fato a reforma tributária? Na verdade, Malik, o que acontece? Como o Brasil é sempre uma caixinha de surpresas, o que está se falando atualmente em reforma tributária, na verdade, não se trata propriamente de uma reforma tributária, né? Esse PL que é o 2337/2021, ele é um PL que ele faz alterações na legislação do imposto de renda da pessoa física e jurídica, e ele segue uma questão que o governo faz de fatiamento da reforma tributária, e aqui a deputada Carmen vai saber disso, que uma das propostas do Paulo Guedes, e não só do Paulo Guedes, mas de todos os ministros que sempre falam que há mais de 30 anos a gente fala em reforma tributária no Brasil, eles falam que é impossível você fazer uma reforma tributária linear, ou seja, de todos os pontos. Por quê? Porque envolve muitos aspectos e principalmente uma questão que é a questão do federalismo do Brasil, ou seja, de como que esses tributos vão ser divididos entre os estados, né? Nós temos hoje duas PECs, que é a 45/2019 e a 110/2019, que essas efetivamente seriam mais propostas legislativas de reforma tributária. Quando o governo faz esse fatiamento, ele começa lá em junho de 2020, quando ele apresenta o PL 3.887/2020, que lá ele prevê a extinção do PIS e da COFINS por troca de uma outra contribuição. Nessa de agora, ele faz especificamente sobre essa reforma. Só que como ele diz que faz o fatiamento, só que o governo ele não diz qual que vão ser as próximas fatias desse bolo. Certo. Ou seja, o empresário que trabalha sempre com a projeção, com o trabalho, vocês aqui fazem esse trabalho de quê? De fazer o planejamento, né? Como que o empresário vai trabalhar com planejamento? E o planejamento não se faz para 1, 2 anos, se faz para 5 anos, para uma década, até para um plano de expansão, para um plano de investimento, né? Como que ele vai fazer isso se ele tem esse fatiamento que ele não sabe qual que é a próxima? Ele não sabe como que o governo vai tratar. E todos esses fatiamentos até agora que foram feitos, os 2 primeiros, por incrível que pareça, quando você vai lá na exposição de motivos dos 2 PLs, o que acontece? Eles falam na perda e no ganho de arrecadação, né? E essa perda e ganho de arrecadação é uma conta que é feita pelo governo federal. Então a tendência é que ele às vezes não seja uma conta tão certa ali. Mas mesmo nessa conta do governo federal, o que vocês acham? Vocês acham que aumenta a arrecadação ou diminui a arrecadação? Bom, normalmente o governo toma suas ações para aumentar a arrecadação. Sempre aumenta a arrecadação. Então, na própria exposição de motivos que é do próprio governo, ele fala nisso. E um problema que eu vejo em relação à reforma tributária que a gente tem que contextualizar, como você bem falou, é uma questão seguinte, que a reforma tributária não é feita pensando no sistema tributário para uma melhoria do sistema tributário. É pensando na quantidade de gasto, de volume de recursos que o governo precisa para se manter. E esse é o nosso grande problema. Enquanto a gente não mudar essa estrutura e
vê o viés de que a reforma tributária seja feita a partir de uma excelência do sistema tributário, em que não é beneficiar o empresário, é tornar justo e correto. E simplificar, né, Sandro? Porque o que a gente tem hoje é uma complexidade que, além dos problemas que já foram citados, traz mais insegurança e instabilidade para o cenário, né? É uma complexidade muito grande. Eu vejo aquela questão, o empresário, o empreendedor, aquele que está começando também, acaba tendo muita dificuldade de saber, de fazer uma previsão futura, né? Ele tem muitas incertezas, né? Eu acho que esse cenário, então, pelo que você está falando, não tende a mudar, então, nessa reforma. A reforma tributária, assim, alguns itens foram alterados, mas a questão de simplificação, por exemplo, hoje o número de informações que você presta para o governo federal é absurdo. Você presta várias mesmas informações para o governo federal, que nem a própria Receita Federal, que é o órgão que coordena, eu acredito que eles não tenham a noção do volume de informação que eles têm e o que é feita a utilização disso. Certo. E quando alguém vai empreender, por exemplo, ele chega lá no teu escritório e vai pedir orientações, né? Você começa a falar sobre a parte tributária, assim, a parte trabalhista é uma parte que é complicada, parte societária, parte civil, mas quando você vai falar na parte tributária, o cara ele não consegue entender. Porque assim, não, você tem aproveitamento de crédito de determinado tributo de um lado, eu vou poder utilizar, não, mas eu não vou poder aproveitar, como é que eu vou fazer? Vou pedir restituição, vou pedir compensação, então é muito difícil. E o que acontece? Você não simplificando, você abre um outro caminho, que é a questão da ilegalidade, tá? E principalmente da sonegação fiscal. Certo. Por quê? Porque às vezes o empresário vai jogar com isso. Ele vai fazer isso. Não, eu não tenho como fazer, eu não tenho como ter essa estrutura toda. O que eu vou fazer? Eu vou correr o risco, eu vou sonegar. E infelizmente isso a gente vai, essa cultura também do pagamento do tributo é uma outra coisa que a população tem que mudar muito, porque todo mundo fala em justiça social, mas a gente não gosta de pagar tributo, né? E a gente tem que mudar essa visão. Mas só vai conseguir mudar com essa simplificação, vai ficar muito mais fácil até para a própria Receita Federal, ou próprios órgãos fazendários estaduais ou municipais fazerem uma fiscalização mais ativa, né? Perfeito. Do que hoje da forma que é. Sandro, se a gente fosse fazer uma pergunta assim, da necessidade dessa reforma, bom, para a sociedade a necessidade basicamente é desburocratizar, simplificar, né? Eu não acredito em redução de impostos, né? Nunca acreditei nesse sentido, mas ao menos que se tornasse algo mais fácil de se acessar, de se ter clareza, segurança jurídica, né? Enfim, então a gente pode dizer que essa é a necessidade do povo, mas a necessidade do governo basicamente então é arrecadar um pouco mais. A gente pode afirmar isso que eu falei? Podemos deixar para o nosso ouvinte eu acho que é, e até porque assim, a reforma tributária passa necessariamente por outras reformas estruturais do governo, principalmente a reforma administrativa. Nós temos que rever o sistema brasileiro em relação ao custo, em relação à participação do Estado. Como que o Estado consegue ser efetivo? Nós temos aqui a deputada Carmen, por exemplo, que é de todas as áreas, mas da área de saúde é uma expert. Como é que a gente não consegue investir mais em saúde se a gente às vezes tem tantas despesas que não são afins do governo federal, que elas ultrapassam até os investimentos em saúde e educação. Isso então a gente tem que rever isso, tá? E essa reforma tributária, quando ela vai ser vista, não é só do ponto de vista fiscal, mas é do ponto de vista de origem e aplicação de recursos. Certo. O que eu vou ter de recurso, aonde que eu vou aplicar? Essa excelência na aplicação é que vai fazer a diferença. Não adianta a gente fazer uma reforma tributária no papel perfeita, sem nós temos essa forma de aplicação, né, correta. Do recurso, né, Carmen? É super importante para nós a sua posição sobre essa reforma, porque você é a nossa representante aqui da Serra Catarinense, do nosso estado, né? Também formando uma bancada super importante em Brasília. Você é sempre muito respeitada em Brasília e a gente tem orgulho disso, porque sabe que quando você se manifesta, a tua palavra tem peso lá, né? Pela seriedade do teu trabalho. E eu te pergunto, qual é a tua posição sobre a reforma tributária? Como você tem enxergado isso que o Sandro comentou? O doutor Sandro foi perfeito nas suas colocações. O momento e a expectativa de todos os brasileiros e de todas as promessas, né, pré-eleições é de que uma ampla reforma tributária. As duas PECs realmente não estão tramitando, ou seja, tanto a PEC 45 que está na Câmara quanto a 110 que está no Senado. Então veio agora, né, e foi para a pauta inclusive o PL 2337 de 2021, que trata muito mais da questão do imposto de renda propriamente dito. Só que todas as manifestações e estudos já estão apontando para o aumento da carga tributária. Então você dá para uma parte da população e retira da outra parte. Isso gera muita instabilidade, muita insegurança para o setor produtivo, porque o governo precisa arrecadar mais. Nós estamos na égide da emenda constitucional 95.
né? Que é a emenda que limita o teste de gastos. Por outro lado, os orçamentos, então, a cada ano estão ficando muito pequenos na área de investimento. Se você não tem como investir em infraestrutura, você não tem como crescer. Um exemplo claro são nossas rodovias, que a gente sofre por falta de recursos financeiros para dar fluxo, para reduzir as despesas para o setor produtivo com o transporte, porque se a gente tem uma boa logística, você tem uma redução nas despesas desde o pneu do caminhão que está transportando até a rapidez com que esse transporte pode acontecer. Para isso, então, veio agora a possibilidade da gente ter este texto. Só que, para a gente ter ideia, ele já teve 163 emendas. Então não é uma coisa simples. Nós já estamos na 4ª versão do relator. Já foi para o plenário e a gente não conseguiu votar. E não tem como votar sem que você escute os setores envolvidos. E, em especial, os profissionais liberais, que com a proposta eles poderão ter um aumento significativo do pagamento dos seus impostos. Então a gente precisa ouvir a sociedade como um todo. Este projeto de lei chegou no mês 6, ou seja, em junho. Ele não está maduro ainda para ser votado em plenário. Por isso que, mesmo que a gente tenha aprovado o requerimento de urgência, o que significou a aprovação do requerimento de urgência? Ele sai da comissão especial e ele passa a ser matéria de plenário. Por ser matéria de plenário, mais do que nunca, os 513 parlamentares precisam ter um mínimo de conhecimento daquilo que está ali posto, porque depois de aprovado, o ônus é para a população. Então, ele não traz alguns princípios básicos de redução de carga tributária, ou pelo menos de manutenção da carga tributária, que nós já temos no país a maior carga tributária do mundo e o sistema mais complexo de pagamento de impostos. Então, isso dificulta quem? Dificulta a vida das pessoas como um todo. Se dificulta do empresário, dificulta do usuário, do cidadão comum, que vai pagar uma carga tributária, ou até mesmo que não vai ter acesso às ações e serviços de saúde, por exemplo, como o doutor Sandro colocou, porque é prioridade, mas quando você também tem uma parte da sociedade que não está pagando seus tributos, eu nem diria por sonegação, é por dificuldade mesmo de pagamento, muitas vezes, de compreensão e de ter receita para garantir. Então ele garante a folha de pagamento, ele garante a luz, a água, o aluguel, o pagamento da matéria-prima que ele adquiriu e deixa o imposto se ele não tiver recursos. Então, o que o país precisa é realmente ter coragem de enfrentar, mas num amplo debate. Não dá para ser de cima para baixo e a sociedade como um todo pagando, porque quando você reduz para alguns, você está cobrando de outros. Perfeito. E isso é o que está, pelo menos, neste texto que está em debate na Câmara. Sabe, Carmen, o que me assusta muito é quando a gente também vê uma população que acredita que não paga impostos, né? E aí se fala em reforma tributária, as pessoas acham assim, mas isso não vai mudar nada porque eu não pago imposto de renda, né? E na verdade existe uma série, né, de outros impostos aí, principalmente embutidos no consumo, que fazem com que justamente as pessoas de menor renda paguem mais impostos. Então, eu acho que também, de uma certa forma, essa reforma e tudo que está acontecendo, com o aumento de carga tributária, ainda é muito injusto com as pessoas, né? Principalmente aquelas que têm uma renda menor, que acabam sendo muito mais impactadas, e embora existam algumas regras, algumas mudanças positivas que a gente até vai falar na pessoa física ali, como, né, o limite para isenção de imposto de renda, algumas coisas que alteraram, que até podem parecer positivas num primeiro momento, mas que precisam vir junto com essa boa aplicação dos recursos, né? E com outras pautas também, a gente percebe que o assunto realmente é complexo e que realmente não é fácil. Aí eu pergunto, Augusto, você atua diretamente com o mercado financeiro, com empresas, com negócios, com valores, com a dinâmica de Brasil, de mundo, como que toda essa reforma, que tudo isso que a deputada Carmen comentou, que o Sandro Ribeiro comentou, como que tudo isso afeta o mercado financeiro e os investimentos, né? Porque a gente está falando tudo isso, mas está falando da economia das pessoas, está falando que isso muda o bolso, a vida das empresas, a vida das pessoas. Como que o mercado financeiro tem enxergado esse momento? Perfeito, Malek. Então, como a deputada Carmen falou, é bem interessante esse ponto, né? Está sendo, obviamente, tirado de um lado para ser beneficiado o outro, ou vice-versa, né? E no mercado financeiro não é diferente, né? Tanto que quando o texto veio à tona naquela tarde, se não me falha a memória, dia 21, né? O mercado reagiu muito mal a isso, né? Principalmente pela indústria, aonde
hoje paga-se dividendos, onde se paga juros sobre capital próprio e obviamente, analisando a opinião de alguns economistas, seria um retrocesso em algumas partes para o Brasil, né? Porque vamos pensar o seguinte, né? Nós, o ano passado, tivemos aí o menor juros da história do Brasil, né? Tínhamos um juro de primeiro mundo, mas não somos ainda um primeiro mundo. E com isso, o brasileiro, o investidor como um todo, o pessoa física, o institucional, a empresa, ela começou a entender que ela precisava encontrar novos mecanismos do próprio fomento de crédito, de próprios investimentos, e fez com que a indústria crescesse muito. Então aí, quando o brasileiro sai daquele rendismo tradicional, abre frentes para novos desafios como investidor, abre frentes para novas, digamos, entrar em novas searas de investimento. Você viu até a pessoa física ingressando na Bolsa de Valores de uma forma nunca vista, né? Aí vem essa pancada e faz com que a indústria sofra, né? Com que a indústria sinta, né? Principalmente, eu sempre falo, né? E depois nós vamos falar a fundo sobre isso, né? Quando a gente fala hoje da indústria de fundos imobiliários no Brasil, nós somos uma indústria que tem aí, sei lá, 3,7 milhões de pessoas investindo nessa classe de ativos, né? 555 fundos, uma evolução de praticamente 69% de 3 anos atrás. Então, ou seja, esses fundos obviamente fomentando a nossa economia. O porquê que atraía o investidor? Por alguns benefícios que eles tinham. E agora esses benefícios ficam teoricamente ameaçados pela reforma, né? Obviamente, né, que eu ainda digo isso. E reafirmo, é muito cedo, né? E agora, observando o que a deputada Carmen fala, não é uma proposta madura ainda a ser votada. Então vamos pensar que do proposto ao aprovado a gente tem aí um cenário bem distante. Certo. Porém, obviamente, a indústria sente, o investidor sente, e obviamente a cadeia produtiva, quem obviamente está levando o Brasil aí para patamares que não tínhamos visto antes. Verdade, só aumenta, né, essa incerteza, como o Sandro falou também, né? A dificuldade de prever, né? Qual o próximo passo, qual a próxima etapa? Será que a próxima vem para melhorar alguma condição ou para piorar alguma outra condição, né? Então, isso também gera um cenário muito preocupante, né? Pro empreendedor, pro investidor, para as pessoas que têm ali o seu dinheirinho suado, guardado ali, querendo investir, aonde investir, né? E aí a importância também de estar muito bem assessorado na questão jurídica, contábil, na questão de investimentos, enfim, a gente vai fazer um rápido break, né? A gente tá evoluindo bastante na conversa aqui, tem muita coisa pra gente falar ainda sobre o tema, mas a gente quer dar antes uma dica financeira. É tanta coisa pra gente entender, pensar e cuidar que realmente precisa estar muito atento. Agora, não dá mais pra passar dificuldade com coisa que pode ser simples. Se por um lado o governo é complicado, tem dificuldade nessas mudanças, por outro, a iniciativa privada, as instituições têm que ser ágeis, têm que se adaptar rápido. O Sicredi entende isso. Pra você que é um homem de negócios, um jovem empreendedor ou uma mulher empresária, o Sicredi tem soluções focadas para facilitar a sua vida. Pagamentos, recebimentos, certificado digital, seguros, linhas de crédito, cartões, máquinas de cartões, Pix e soluções personalizadas para atender a sua empresa, o seu negócio. Abre aí a sua conta no Sicredi, tenha pessoas comprometidas ao seu lado. Entre em contato no 49-3289-9800 ou procura aí a agência Sicredi mais próxima de você. Tem dica de gestão também, né? Tem dica de gestão também, né? Muitos dos aspectos aí da reforma tributária vão impactar os negócios. A gente já está falando sobre isso. Um exemplo, né? Vai ter alteração no imposto de renda para empresas. A sua contabilidade precisa estar atenta a isso e te passar todas as alterações, né? O que vai acontecer. Mas muito mais do que te passar e te deixar por dentro, a BeMind, né? Que é a nossa parceira aqui do Pulso, oferece solução completa em terceirização de todos os seus processos administrativos e também vai cuidar da sua contabilidade de uma forma totalmente integrada. Então chama a BeMind aí no @BeMind Soluções no Instagram ou acesse o site bemind.com.br. É isso aí, a gente vai para um rápido break, a gente já volta com Pulso Especial Reforma Tributária. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje, com um programa especial sobre reforma tributária, tudo que você precisa saber e os impactos da reforma tributária na sua vida e nos negócios. Conosco hoje nós temos aí convidados, especialistas, pessoas de peso aí, a nossa deputada federal Carmen Zanotto, o advogado Sandro Ribeiro e o especialista e assessor de investimentos Augusto Valério. Agradecimento aos patrocinadores do Pulso que proporcionam esse programa de hoje, a BeMind, o Sicredi, Nipur Finance, Senac Lages, AT Plus, Boteco Santa Fé
Limpar Serviços, Planalto Seguros e Vidraçaria Vidrolages. E neste bloco agora, a gente vai abordar alguns aspectos positivos da reforma. Só que antes da gente entrar nesses aspectos positivos... Vai ser um bloco rápido, viu, Malek? Ah, é? Vai ser um bloco bem rápido. Ainda bem que sobrou do primeiro bloco pra esse. Que bom, então, que vai ser rápido, porque a gente não conseguiu concluir alguns pontos importantes do primeiro bloco que a gente gostaria que os nossos ouvintes também pudessem entender, né? E aí, a gente quer perguntar para a deputada Carmen sobre tudo que a gente falou, como que o governo tem conduzido os trabalhos, porque a gente vê muito, né, os depoimentos, a gente vê o Guedes vir também à imprensa se comunicar com as pessoas, a gente vê também alguns deputados se manifestando sobre o tema, mas quem está lá em Brasília é a nossa deputada Carmen, quem sabe realmente o que está acontecendo. Como você tem percebido essa condução dos trabalhos por parte do governo federal? Primeiro que o texto chegou um pouco tarde, né? Nós estamos em 2021, quase final de mandato, que a partir de abril de 2022 começa o processo eleitoral para o novo governo, para a manutenção do governo que aí está. Então, esse projeto de lei, ele chegou agora, no mês de junho, mês 6, então ele não está maduro ainda de forma alguma para a gente deliberar. Se a gente se perguntar se somos favoráveis à reforma tributária, todos nós, acho que não tem brasileiro que não seja favorável. Agora, que tipo de reforma e que tipo de relação? Por exemplo, nós não podemos ter uma reforma que não venha simplificar a vida das pessoas que têm que pagar imposto, né? Em especial o empreendedor, o empresário brasileiro que ele gasta mais energia para garantir muitas vezes a sua obediência às suas responsabilidades tributárias do que na produção dos seus serviços que ele domina com muita facilidade, com muita expertise naquele seu empreendimento. Então, nós precisamos de uma reforma tributária, mas que busque não retirar recursos de estados e municípios, porque as coisas acontecem nos municípios, então as ações e serviços acontecem no município, então ela tem que ser justa para todos, ela tem que ser simplificada, e o momento é de falta de diálogo. Respondendo claramente a sua pergunta, né? Além do tempo ter passado, os conflitos que a gente tem vivido semanalmente no país, eles não são bons para ninguém. É verdade. Por exemplo, todos nós estamos na expectativa do que poderá estar acontecendo na semana que vem. Então é momento da gente aprovar um texto que beneficia, sim, ele tem partes boas nesse texto proposto, mas ele complica e aumenta a carga tributária para outra parte da população brasileira. Então, não é momento adequado para a gente deliberar em plenário. Por isso que eu repito, né? Ele já teve 2 tentativas de ser deliberado em plenário, ele não foi. O relator, o deputado Celso Sabino, já fez 4 versões do texto até finalizarmos. Como vai sair? Vai sair uma reforma adequada que venha atender os anseios do setor empresarial e da população, porque como a grande parte dos tributos é de consumo, quem mais paga imposto, por isso que aqueles que estão nos ouvindo, independente de você não precisar pagar imposto ser isento, você paga imposto. A gente paga imposto numa simples água mineral, até o combustível, até o transporte coletivo, enfim, nós pagamos imposto sobre todos os serviços no nosso país. Então, todo mundo paga imposto, e o imposto precisa ser efetivamente bem aplicado, como o Dr. Sandro colocou no primeiro bloco, né? Como é que nós, os gestores públicos, como é que eles fazem a gestão dos recursos da carga tributária? Perfeito. Carmen, nesse contexto, você acredita que existe uma chance de não ser votado esse ano o texto da reforma? Dessa parte, vamos dizer, né, da reforma? Nos próximos dias eu não acredito que a gente tenha condições de votar. Agora, se for para ter validade para o ano de 2022, nós teremos que deliberar essa matéria até o final deste ano. Então, são encaminhamentos que a gente precisa continuar ouvindo a sociedade, e quando você vê o setor produtivo se manifestando, através da Confederação Nacional da Indústria, através das entidades do comércio do nosso estado, FEComércio, se manifestando, ou seja, há várias entidades se manifestando do setor produtivo, mais a análise dos economistas, e aí não vem o lado de se é de governo, se não é de governo. E não é porque é uma proposta de governo, não uma proposta do legislativo, como as 2 PECs que estão tramitando. É que nós precisamos de uma reforma justa, no mínimo que ela venha simplificar a vida das pessoas, do número de impostos, e
que não aumente a carga tributária. Quem suporta hoje o aumento da carga tributária? Que pode não ter um impacto em 2022, mas pode ter impacto em 23 e 24. Aí nós seremos acusados de não termos percebido que aqueles que achavam que iam reduzir seu imposto, num primeiro momento pode ter reduzido, mas e no segundo momento como fica? Perfeito. Vocês acreditam na possibilidade, aí eu faço essa pergunta para a bancada, né, de forma geral, que a gente um dia consiga, se existe um cenário, uma perspectiva para alguns anos ou para décadas, de que a gente tenha uma reforma do jeito que o Brasil realmente precisa, com essa simplificação? Vocês acreditam nisso? Olha, é muito difícil, Malik, porque como a deputada falou, não é só a questão da União, né? Você tem que ter um equilíbrio dos municípios do estado, principalmente pelo sistema federalista do Brasil. Nós temos que entender que qualquer reforma tributária vai impactar a arrecadação de todo mundo e essa distribuição da arrecadação, né? Hoje, por exemplo, nós temos o ICMS, que são 26 legislações que você tem no país. É impossível para o empreendedor que tem 12, 13 filiais no país, em estados diferentes, ele tem que ter conhecimento em cada uma dessas unidades. Em cada uma dessas unidades, às vezes existem aspectos de isenção, de não incidência, de toda forma de planejamento que você possa fazer, só que ele tem que cuidar, porque, por exemplo, uma transportadora que tem a sede aqui, mas tem filial em São Paulo, no Rio, ele tem que ficar cuidando de como que vai ser essa questão de investimento. E só pegar um ganchinho que a deputada falou sobre a questão do impacto tributário nas pessoas. Hoje, estudos que são feitos, o maior pagador de imposto não é aquele que paga acima lá do 2.200, 2.300, mas são aqueles que ganham na faixa menor. Por quê? Porque esse não tem possibilidade nenhuma de fazer qualquer tipo de recuperação ou planejamento. Quem ganha um pouco mais, que tem incidência, ele vai poder lá fazer a declaração, vai poder fazer ajuste com plano de previdência privada, enfim, várias formas que você vai poder se recuperar. Então, quem mais paga imposto é efetivamente esse que não tem o pagamento do imposto de renda propriamente dito, da declaração de ajuste. Ele não tem ferramenta nenhuma, né? Não, ele tá pagando no consumo e acabou, né? Pagando no consumo todo dia. Então, assim, eu acho que para você fazer isso, a gente não vai conseguir fazer em 1 ano, 2 anos, é uma coisa que tem que se planejar. E o problema disso é a falta de existência de políticas de longo prazo no país, porque o nosso país é um país que, isso se acentuou mais nos últimos anos, que ele vive em briga do bom contra o ruim. Sempre tem um bom e o ruim e não se pensa a longo prazo no país. Nós não temos tem um projeto de Brasil, né? Eu acho que isso caiu, né? Isso, assim, ó, e não é só tributário, é do ponto de investimento em infraestrutura em vários pontos. Quantas obras não tem aqui, a deputada vai poder nos dizer que com a mudança de governo elas pedem o foco. Por quê? Porque não é o interesse político, não é o interesse não político, mas partidário daquela agremiação que está no poder. Então, é um projeto que eu falo assim, acho que em menos de 10 anos nós não vamos ter isso. Porque é uma coisa que, quando for implementada, tem que ser implementada de forma escalonada, porque senão o impacto, principalmente em estados e municípios, vai ser muito grande. Hoje os municípios, principalmente, que é onde acontece, onde é a ponta, como a deputada falou, eles já têm uma dificuldade muito grande nessa questão da arrecadação. Então é uma coisa que vai ter que ser muito bem planejada. E enquanto a gente tiver nesse clima de briga política, e aqui é como a deputada falou de forma clara, hoje nós não temos ambiente político no Brasil para fazer qualquer tipo de discussão. Até dizer, vamos votar esse ano? Vamos votar esse ano, mas eu não sei em que ambiente, certo? Vai ser talvez a toque de caixa, com barganha feito pelo governo federal, que infelizmente a deputada o governo federal vai ter que ceder algumas coisas, mas a postura que a gente tem hoje do nosso presidente, aqui não é uma questão de ele ser de A, B ou C, é uma postura que é difícil. O próprio Paulo Guedes, há uns 15 dias atrás, já falou que, nesse sistema que tá com as alterações que foram feitas, ele falou que já tem um monte de jabuti dentro da proposta, ele disse que é preferível retirar, né? Então ele mesmo já está dizendo que acha que não vai dar certo, porque ele já viu que o momento não foi, o timing não foi certo da coisa. Mas a questão também, né, Sandro, ali pegando o gancho também do Paulo Guedes ali nessa situação, é porque ele também já vê que tudo que iniciou a reforma, desde o texto base até agora, 3 ou 4 tabulações aí, e alterações, ou seja, uma desidratação considerável do texto base, né? Obviamente já não está bom para o governo nessa situação. Sim. E nesse patamar. Arthur Lira, semana passada, deu aí a sua entrevista lá, sua palestra no maior evento de investimentos do mundo, obviamente produzido pela XP. Ele disse assim, olha, da situação que está é muito complicado. Existem pautas muito difíceis e a tributação de dividendos é uma delas. Então eu sinto que essa desidratação já dificultou bastante a pauta
E eu assim, eu não posso também expressar uma opinião minha, né, diretamente, mas eu vejo muito difícil essa reforma tramitar da maneira que está, porque até então está onerando aí totalmente como eu falei atrás, a classe produtiva. Né? Olha, e esses comentários de vocês, eu fico imaginando o ouvinte nesse momento, pensando assim, poxa, não é novidade o Brasil, né? A gente já fica até um pouco desanimado e talvez isso acabe gerando ainda mais desinteresse da população por se informar, por participar, porque a gente até vê, né, deputada Carmen, alguns grupos fazendo pressão e tentando defender alguns pontos importantes, mas essa população que o Sandro Ribeiro comentou, que é a população que ganha entre 1 e 2 salários mínimos aí, às vezes não tem voz e não tem também como se comunicar, e aí precisa muito, e por isso se torna muito importante também aqui na Serra Catarinense, onde o programa estiver rodando também nos aplicativos, que a gente eleja deputados federais que também ajudem a construir isso. Então é super importante pra gente ter a representante, deputada Carmen. Imagina se a gente não tivesse alguém também para fazer voz lá. Vini, você quer comentar também sobre a participação dos ouvintes, né? Eu queria puxar um gancho do que o Sandro estava falando ali, né, sobre essas pessoas que não têm a renda ali, que acreditam que não pagam impostos, né, que estão à margem, digamos assim, do assunto. E aí teve a enquete no Instagram RC7, né, da rádio ali, onde foi perguntado, né, se as pessoas acham que a reforma vai mudar a sua vida, ou seja, isso no contexto da pessoa física, digamos assim, né. 78% das pessoas acreditam que sim, que vai mudar. Eu pego essa mesma pergunta e faço, né, pra bancada aqui. A gente sabe que hoje o sistema ele onera os mais pobres, né, pois os impostos eles são pagos por quem consome. Vocês acreditam que com essa reforma isso vai mudar? Talvez as pessoas vão pagar menos? Qual que é a opinião de vocês sobre o assunto? Do ponto de vista de números e valores, não. Vai continuar a mesma coisa ou talvez uma tributação um pouco maior, tá? Porque essa conversa que foi colocada pelo governo federal de que não haveria um aumento, existe sim um aumento, porque é aumento de valores. Nós fizemos exemplos práticos dentro do nosso escritório para ver com empresas, né, nesse sistema, principalmente a questão da tributação de dividendos e eliminação da questão do juros sobre capital próprio. Tá? Tem um aumento de 10% a 15% em alguns casos. Nossa. Certo? Porque, não, mas eu vou excluir algumas coisas. E fora isso, algumas regras internas, principalmente de despesas que podiam ser excluídas, por exemplo, de empresas que são apuradas pelo lucro real, elas são excluídas da reforma. E assim são excluídas sem uma justificativa técnica. Elas simplesmente são excluídas. Tanto que você vai lá na exposição de motivos, você não vê nada sobre aquilo. Daí você fica pensando, mas como que ele não coloca isso? Se ele está tirando aquela situação que em tese beneficiaria, qual é a justificativa? Qual que é a contrapartida disso? Então, por isso que assim, para mim não vai haver redução, vai continuar no mínimo no mesmo patamar. Mas vai aumentar a tabela do imposto de renda, vai aumentar a isenção. Nós estamos com a tabela de imposto de renda sem correção desde 2015. O valor que está sendo proposto de passar de 1.913 para 2.500, como diz o Lajeiro aqui, malemar cobre o só acompanha, né? Só se pegar o menor dos índices de inflação. Não vamos nem pensar em GPM, que hoje é absurdo. Não vamos nem falar na realidade, vamos falar só nos índices. Dos índices de inflação mais baixos, tá? Não vai recompor. Então, assim, é uma... Nenhum índice, né? Se a gente aplicar IPCA, aplicar a nenhum nossa vai taxa pegar Selic, a tabela do... Não corrige. Não é equivalente, não corrige. E se a gente for analisar, desculpa, Sandro, até acabei cortando aqui. Analisando uma ponta e outra, vamos pensar o seguinte, qual seria o aumento da arrecadação em 2022 tributando os dividendos? Nós estamos falando em torno de 32,3 bi, né? Qual seria, digamos, a desaceleração de arrecadação cortando essa faixa de tributação do imposto de renda? Nós estamos falando em 32 bi, praticamente a mesma coisa de 100 milhões de diferença. Então, a equalização do que está tomando em uma parte e tirando da outra, ao longo de 2-3 anos, ela quase se equaliza. Então, o texto fica mais difícil ainda, né? Sem considerar que isso vai acabar indo pro produto. Sim, com certeza. Ou seja, aquilo que for de aumento de carga tributária vai ter impacto na vida das pessoas. Por quê? Porque o setor produtivo ele vai repassar essa despesa. Ele vai repassar para quem? Para o consumidor final. Né? Então, quem paga de novo é o consumidor final. Mas nós precisamos também enfrentar uma outra situação, e eu até quero ser questionada e poder debater um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente colocou a PEC do teto de gastos, para mim, investimento não é despesa. Então, quando a gente não tem mais como, por causa do orçamento, investir na infraestrutura do país, o que significa isso? Se eu não invisto na infraestrutura, eu não vou investir para o futuro. Cada vez mais vai ser difícil, repito, o transporte, quer seja ferroviário, rodoviário, né? Então,
o país, ele está fazendo concessões das suas rodovias, mas as concessões têm que ser dentro de uma taxa, de um pedágio decente, vamos chamar assim. Se você não tem rodovias duplicadas com segurança, a concessionária, na hora de receber ou de participar do processo, ela vai cobrar as melhorias que ela tem que fazer. Então, o país está sem condições de fazer e dar conta das obras. Só para a gente ter ideia, o doutor Sandro falou um pouquinho sobre isso, nós temos 4.000 obras inacabadas na educação no país. Aqui em Lages nós temos algumas delas. Na região como um todo nós temos centros de educação infantil ou ampliação de escolas que tem recurso federal. Para poder dar continuidade, precisa esses recursos chegarem a partir das medições que são feitas e o acompanhamento da Caixa Econômica. Mas se não tem como repassar o recurso, qual é o custo final dessa obra que está parada? Então, o Brasil também precisa se programar melhor, e o que a gente tem discutido lá, inclusive na área da educação, vamos concluir as que estão paradas para depois nós começarmos novas. Porque você começa uma obra nova, você paga 10% daquela obra, fica 2, 3 anos parada e aí vem o custo. O doutor Sandro trabalha no hospital infantil. Quando a gente fala de carga tributária, não tem como a gente não falar também dos impactos do setor saúde. Né? Nós temos dificuldade de fazer uma remuneração adequada, justa, para quem presta serviços na área da saúde. Por isso que as instituições filantrópicas sempre estão dependendo da sociedade ou de emenda parlamentar para poder sobreviver, porque o custo que ela tem, e aí o custo também vai chegar, porque também fala de retirada de benefícios, né? Até para o setor de medicamentos nesse projeto de lei. Então, se nós vamos tirar isenção para setores da área da saúde, de medicamentos, por exemplo, qual é o impacto que nós vamos ter no dia a dia de uma unidade hospitalar, por exemplo, de um hospital filantrópico prestador de serviço? Por isso que assim, até a gente pode dizer assim, tem votos para votar? Até tem votos para votar. Agora, vai ser bom para o país? Essa a grande pergunta. Essa pergunta que a gente está tentando responder hoje com o Pulso Empreendedor, e é complexo mesmo, Carmen, quando você fala que, na verdade, a gente vê que está tudo amarrado, né, Sandra? A gente vê que está tudo ligado. Quando a gente fala de, então diminuir uma arrecadação, fazer uma reforma tributária, eu acho que existe um medo também do governo, né, em acabar cometendo algum erro e perder uma arrecadação, porque a gente já percebe essa baixa capacidade do governo investir, mas aí eu venho e tenho que fazer o apelo, por exemplo, a ações como o Feirão do Imposto, que a Confederação Nacional do Jovem Empresário, que o CEGESC, né, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, realizam, que é sobre a ineficiência no uso do recurso, porque a gente tem hoje um governo que arrecada de forma muito voraz, mas que também investe de uma maneira muito ineficiente, e aí falta mesmo para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, porque existe um desperdício enorme de recurso público, uma má gestão, uma má aplicação, e aí a gente vê que está tudo relacionado. E aí eu me preocupo com aqueles 22% das pessoas que responderam à enquete do Pulso, que falaram: a reforma tributária não vai afetar a minha vida. Bom, a gente até agora está percebendo que ela está mais para negativa do que para positiva ou neutra, não vai mudar muita coisa em termos de arrecadação do governo, mas que sim, vai impactar a tua vida com certeza, porque vai aumentar a carga justamente sobre as pessoas que ganham menos, e aí a grande maioria da população é afetada por isso, a grande maioria das pessoas é afetada, muito mais do que as pessoas que responderam ali a nossa enquete, muita gente vai ser prejudicada. Sandro, você queria fazer um comentário também? Nessa linha do que a deputada Carmen falou, o que acontece? A gente tem que pensar justamente nisso. Quando a gente tem uma PEC que limita gastos, tá? A gente vai falar o seguinte: nós não temos um planejamento que seja efetivo de todas as ações e gestões do Estado brasileiro. Nós fazemos coisas pontuais e as coisas pontuais ainda não são específicas daquilo que se vende, como eu falei. Se vende como reforma tributária, mas não é reforma tributária. Então, enquanto a gente não tiver esse estudo e a gente daqui a pouco ficar num limite de ter os gastos efetivamente como gastos e não como investimentos, o país não vai ter uma sustentabilidade. A parte de logística no país hoje é absurdo. Quem trabalha com transporte sabe o que se fala. E muita gente às vezes ainda fica falando: não, mas os caminhões eles trazem problema porque estragam as estradas, eles vão com peso excessivo. Gente, move o Brasil. São eles que movem o Brasil. Se a gente tem uma estrutura de logística que foi pensada errada há 30, 40 anos atrás, quando não se investiu mais em ferrovias, não é agora uma classe que vai ter que pagar esse pato. Nós temos que pensar num planejamento a longo prazo em que se viabilize essa parte logística. Vamos aprimorar
melhorar a questão de ferrovia, a parte de transporte por água, vamos fazer isso, mas a gente não pode esquecer que existe esse processo. Verdade, né? E muito importante para que a gente tenha uma construção como essa, eu acredito, e aí eu não falo em nome do Pulso, é a minha opinião pessoal mesmo, acredito que a gente também tem que amadurecer muito em relação à política, porque justamente esse ambiente, essas discussões, né, entre, é sempre a mesma história, né, ou é Bolsonaro ou é Lula e não existe um projeto Brasil, né, enquanto a gente fica discutindo, às vezes nas redes sociais, bobagens que muitas vezes eu vejo, assim, discussões que não levam a nada, a gente tem temas sérios, importantes, como o que está sendo discutido aqui nessa bancada, para a gente produzir um Brasil melhor, e aí a gente precisa mesmo do envolvimento das pessoas na Câmara Municipal, precisa do envolvimento das pessoas na Assembleia Legislativa. Mas do envolvimento das pessoas que entendam um real contexto da situação, né? Porque o que existe de especialista em tudo, dando seu parecer e gerando aí uma polêmica gigante. Verdade. E Mário, que outra coisa, isso, apesar de não ser uma proposta específica do programa de hoje, mas envolve também que o envolvimento da sociedade não pode ser da classe política apenas, mas a sociedade em geral tem que se organizar e tem que participar das formas que forem, desde a associação de bairros que você participa lá, ao grupo de igreja que você participa, a associação de classe que você pertence, ao sindicato patronal ou laboral que você pertence. Essas classes têm que deixar de querer atender só os objetivos pessoais e às vezes institucionais, para ver a visão que eles têm de papel importante dentro da formação da nossa sociedade. Essa visão a gente não tem. Vocês têm essa visão quando trabalham na parte do empreendedorismo, né? Principalmente com a CIL, né? Nessa visão do associativismo. E nós não temos isso no Brasil. É cada um puxando pro seu lado. Verdade. E nós temos que amadurecer isso. Né? É verdade, muito importante. Vini, tem dica aí de tecnologia hoje? O programa tá passando muito rápido, né? A gente vai para um break rapidinho, mas tem uma dica antes que a gente vai passar aí, né? Que muito mais do que te conectar com a internet, a AT Plus traz para sua empresa a solução completa de e-mail corporativo de alta disponibilidade, serviços de computação em nuvem, um time de especialistas também que vai aí acompanhar, né, as necessidades de tecnologia do seu negócio. Então, se sua empresa é pequena, média ou grande, não importa o tamanho, a AT Plus aí vai ter soluções na medida para atender suas necessidades. Chama no WhatsApp 49-3240-0800. É isso aí, a gente vai para um rápido break, você fica ligadinho aqui na SC7, fica com a gente no Pulso Empreendedor, que a gente já volta para falar sobre os pontos positivos, negativos e muito mais sobre reforma tributária. Estamos de volta, bloco 3, Pulso Empreendedor. Voltamos aí, então com o Pulso Empreendedor, seu programa de empreendedorismo, e hoje com um programa especial aí sobre a reforma tributária, tudo que você precisa saber sobre os impactos da reforma na sua vida, nos negócios, nos investimentos, e conosco aqui, né, só feras no assunto, né? A deputada Carmen Zanotto nos representando lá no Legislativo Federal. Temos também aí o Sandro Ribeiro, advogado, especialista também, e o assessor de investimentos, Augusto Valério, pra gente poder fazer esse bate-bola com todos os pontos de vista sobre o tema. E agradecimento especial aí aos patrocinadores do programa também, né? Os patrocinadores do Pulso já aí há bastante tempo, BeMind, Sicredi, Nipur Finance, Senac, Lages, AT Plus, e os patrocinadores também exclusivos aqui desse programa especial, Boteco Santa Fé, Limpar Serviços, Planalto Seguros e Vidraçaria Vidrolares. E neste bloco, então, a gente vai abordar alguns aspectos positivos, né? No bloco anterior o Sandro falou que seria um bloco curto, a gente acabou deixando então pro comecinho agora do terceiro bloco pra gente falar um pouquinho sobre esses aspectos. E eu já pergunto pro Augusto, então, Augusto, quais são os aspectos positivos pro investidor, né? Enfim, se você puder citar pra gente o que você entendeu ali que pode fazer sentido. Então, Vinícius, vamos trabalhar então assim com alguns aspectos que são menos piores, digamos assim, né? Que possam fazer um pouco de sentido. Então, a reforma, como comentamos aqui ao longo do programa, ela foi dividida em 3 grandes frentes, que seria o imposto de renda da pessoa física, a pessoa jurídica e a parte de investimentos, né? Então, hoje, a unificação de 15% na alíquota dos fundos de investimento é algo que teoricamente seria benéfico para o investidor, apesar de que, se você for analisar, né, o famoso Come Cotas, ele foi criado por não existir uma previsibilidade de resgate dentro da classe fundo de investimento. Então, o que está acontecendo nesse sentido? Todo fundo de investimento, quando o investidor acessava ele, podia ser fundos de qualquer natureza, exceto fundos de ações, ele começava com uma alíquota regressiva de 22,5%, né? Porém, no mês de maio e no mês de novembro, o investidor era tributado na menor alíquota, que era 15%. Então, isso ficaria uma redução. Ele continuaria tendo o famoso Come Cotas, porém somente no mês de novembro. Então, por que eu digo que é menos pior essa situação? Porque então está deixando de deduzir
reduzir uma vez o Comicota ao ano. Então, o governo defende que essa redução do Comicotas, ela beneficia o investidor que investe a curto prazo, o investidor obviamente menor, digamos assim. Porém, o investidor que investe para 2 anos ou mais, ele acaba sendo prejudicado também por essa diferença agora que eles estão tentando implementar. O que é bem interessante nesse sentido, tá? O investidor que investe para longo prazo, né, não só falando de fundos, mas também de outras classes de ativos, ele tem um prêmio maior. Então, poxa, no Brasil a gente tem que entender o seguinte: ou a gente vai ter um pouco mais de longo prazo, ou a gente vai ter um pouco mais de risco, isso é fato, né? Então essa é a situação. Então será que até que ponto faça sentido isso, né? Pro investidor que investe no curto prazo e pro investidor que investe a longo prazo, sendo que no longo prazo geralmente os prêmios são maiores. Então fica aí esse meio termo. A unificação da alíquota de ações e fundos imobiliários, então hoje isso tá tabulado em 15%, então pode ser positivo também, porque até então se você operasse lá, né, eu particularmente tenho uma opinião minha, eu não sou fã das operações de day trade, eu acho que o Brasil não é maduro, o investidor ainda não é maduro para trabalhar nesse tipo de operação, mas então ela teria também um benefício para isso. E obviamente a atualização do valor dos imóveis, né, que hoje você compra um imóvel por X e vende por Y, você está pagando em torno de 15 a 22,5%, e isso seria reduzido para 5%. Então vamos dizer que isso seria os pontos menos piores da reforma. Alguns investimentos que a meu ver fariam sentido, né? Mas daí voltando àquela questão do prêmio de risco que a gente coloca na hora da compra do ativo, eles teriam benefício no curto prazo, né? CDBs, títulos do Tesouro, né? Então seriam mais ou menos nessa linha. Então eu vejo que são pontos menos piores, mas que não fazem a diferença, como a gente diz no mercado financeiro, não mexe o preço do petróleo para o investidor, essas alterações que o governo tá colocando aí. Perfeito. Você acredita que existe assim uma tendência de migração de investidores, ou talvez até a gente tem um cenário hoje no Brasil que o investidor, o pequeno investidor, ou as pessoas que estão ingressando também nesses investimentos acabam ficando com medo, com dúvida, com incerteza? Como que as pessoas estão reagindo a isso também? Você diz a migração em que sentido, Malik? Daqui a pouco migrar de investimento, de modalidade, sair da bolsa de valores, voltar para uma poupança. Existe, você percebe medo, dúvida das pessoas em relação à reforma e esses impactos também? Eu vejo que o caminho que o mercado de capitais tomou no Brasil, e isso é benéfico, eu acho que para o país, ele é um caminho, digamos, sem volta, né? O investidor, e ainda mais depois do que passamos pela pandemia, que nos últimos 12 anos foi um cenário de extremo estresse, e o investidor resistiu, e muito pelo contrário, nós tivemos mais ingresso de pessoas na B3, certo. Nós tivemos mais ingresso de pessoas buscando alternativas diferentes. Eu acho que obviamente ele é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais a renda variável, os fundos de private equity, enfim, eles vão ser uma tendência, porque até então o Brasil, como é um país emergente, ele acompanha a evolução do mercado americano. Se a gente for analisar o que evoluiu o mercado americano, até a nossa empresa hoje, a Nipur, a empresa com a qual eu sou sócio, a função do agente autônomo investimento nada mais é do que financial advisor lá nos Estados Unidos, né? Então esse é um caminho sem volta, né? Porque até o próprio Paulo Guedes dizia, por muito tempo o brasileiro foi explorado por 6 grandes bancos e uma petroleira falida, né? Então, com a gente vendo essa situação, a gente vê que esses pontos, eles começam a evoluir. Então, como eu falei, um caminho sem volta. Obviamente que a insegurança de alguns pontos hoje no mercado brasileiro, elas fazem com que o investidor sinta a necessidade de ter cautela em alguns pontos. E estar mais bem assessorado também, né? Exatamente. Então, uma assessoria ou uma diversificação onde não esteja 100% do seu patrimônio exposto nessas frentes onde tem essa insegurança maior, fazem todo o sentido. Augusto, algum ouvinte nosso assim que tem medo, né? Tá com dúvida, essa reforma aí, eu não entendo muito bem isso que foi falado, me gera insegurança, existe oportunidade também, existe como se proteger também desses aspectos negativos da reforma frente aos investimentos que a pessoa realiza? Perfeito. Analisando então hoje a questão investimentos, e aqui não falando só sobre reforma tributária, eu acredito que cada vez mais o que vai ganhar o jogo dentro do mundo dos investimentos é uma carteira diversificada, né? E essa diversificação, ela vai ter lá uma composição X em renda fixa, uma composição X em inflação,
vivemos um momento de alta de inflação, então o investidor que comprar títulos atrelados a esse tipo de indexador, ele vai ter benefícios. A nossa bolsa de valores, com tudo que está acontecendo no mercado, ela ainda mira 145 mil pontos, que é o touro de ouro aí, que é um patamar recorde. Obviamente, como a gente está sentindo o cenário, né? Com essa previsão positiva de Bovespa até dezembro, a maioria das posições elas permanecem inalteradas, porque até então o investimento em renda variável ele tem uma característica de ser de longo prazo. Obviamente, com as tensões políticas que vão se instalar no Brasil ano que vem, a assessoria vai fazer esse monitoramento. O que vai ganhar o jogo? É estar bem posicionado em frentes que façam sentido, né? Hoje, falando de investimentos, né? A gente não vê o Brasil somente como uma única alternativa, então exposições em moedas mais fortes, exposições em países com a economia um pouco mais madura, como Estados Unidos, fazem bastante sentido, obviamente de uma maneira pequena, e aí não faz, e obviamente também faz sentido a gente ter exposições em China, outros países que também estão caminhando para se tornar a maior economia, está caminhando para se tornar a maior economia do mundo. Então, assim, se eu falando hoje de produtos, falando para investidor, diversificação, acompanhamento e uma assessoria inteligente vai fazer com que esses riscos sejam mitigados. Sem dúvida, a gente aqui no Pulso está esperto e por isso a gente está com a Nipur Finance aqui nos assessorando muito bem nos investimentos e também nas pautas, no conteúdo com a gente aqui. E eu acho que isso é super importante, porque a ignorância, o não conhecer ou achar que não vai mudar nada a reforma tributária, faz com que muita gente coloque lá o seu investimento, seu dinheirinho em risco de forma desnecessária, né? Ou não tenha uma rentabilidade e a inflação acaba comendo esse recurso, ou então acaba desperdiçando uma oportunidade de se proteger frente a uma boa assessoria. E eu acho que o mesmo acontece não só com os investimentos, mas com as empresas, né, Vini? Perfeito, né? A gente sabe que tudo está relacionado, e aí eu já pergunto pro Sandro, né? Quais são os pontos positivos, Sandro, para as empresas, de repente, em relação à complexidade, aos custos, enfim, as alíquotas? O que você enxergou de positivo para a empresa? Tem certeza que você quer que eu responda aí? Muito obrigado, Sandro, pela sua resposta. Tô brincando. Não, na verdade, assim, o que se pode extrair, como disse o Augusto, de menos pior? A correção da tabela do imposto de renda, que apesar de ser só uma restituição, que não existe benefício fiscal nenhum, mas vai acabar acarretando uma tributação menor, né? E a questão da atualização dos valores de mercado e alguns aspectos também dos ganhos variáveis aí. No restante, eu não vejo como benefícios, assim, ou como a gente já falou, não existe redução tributária, gente. Desculpa eu ser negativo aqui da situação, mas do ponto de vista de bolso do contribuinte, não vai haver alteração. Vai ficar no mesmo nível ou até em aumento em algumas situações. Mas o que eu destacaria, então, seria essa correção da tabela do imposto de renda e também a atualização dos valores a preço de mercado do ganho de capital, apesar que isso também a gente pode discutir, isso na verdade pode se tratar de uma antecipação de recolhimento de tributo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, doutor, se não me permitir. Tem duas coisas que pegam a grande maioria da população, né? Que é a questão da tabela do imposto de renda, a grande massa que ganha até R$2.500, e a questão da atualização dos imóveis. Por exemplo, se alguém herdou, né, de um família, né, ou a gente mesmo comprou nossa casa por R$100 mil há 20 anos atrás. No imposto de renda ela continua ali aquele valor, nem é 100 mil, há 20 anos atrás é R$20 mil, R$30 mil. Certo. E se vai vender por 100, paga essa taxa de 15% a 22%. A possibilidade de vir para 5% e atualizar esse valor do imóvel vai permitir para aqueles que têm esse capital para pagar, então aqueles que têm posse e poderão fazer essa atualização irão fazer, e aí vem essa antecipação de receita que terá um impacto lá na frente, com certeza absoluta, porque hoje quando você vende um imóvel que estava declarado por um preço, por você ter adquirido ou ter herdado ele há muito tempo, você tem um pagamento de imposto bastante alto, e isso, os 5% é excelente, mas qual será o impacto no futuro, né? Então o ideal é que nós tivéssemos mais transparência, inclusive nos impactos desta proposta apresentada. E nós não temos dados claros com relação a quais serão os impactos a curto, médio e longo prazo para a população como um todo e para a manutenção dos serviços. Por que se fala em revisão? Tem uma coisa que é clara: o governo não tem como não arrecadar aquilo que ele já está arrecadando hoje, porque ele não vai manter as suas estruturas. E quando eu digo estruturas, são estruturas de todos os serviços, da educação, da saúde, do peso da máquina. Então, ajustar tudo isso
é complexo. E a gente tem que ajustar com planejamento, com segurança, com transparência, que não gere ao usuário, ou seja, ao cidadão, nenhum tipo de insegurança, nem ao cidadão comum, ou seja, aquele que não investe, né, mas aquele que paga o imposto, e que a gente não afaste os investidores, porque senão nós poderíamos ter aí, inclusive, uma situação mais crítica de falta de mão de mercado para posição de trabalho, mais desemprego, para a gente ser mais sincero para as pessoas. Deputada, né? Se o investidor sair, como que a gente faz? Perfeito, você acaba comentando algo que nos faz, né, tocar no assunto. Mais uma vez, né, como a ineficiência do poder público acaba afetando também, porque você diz assim, nós não temos como deixar de arrecadar o que já arrecadamos, porque já tem compromissos assumidos, vamos dizer assim, do governo federal, e coisas que precisam, despesas que estão correndo, mas nós podemos melhorar a eficiência, a transparência, né? E aí a gente tem a questão do pacto federativo, nós temos a questão do déficit da previdência também, com reforma de previdência, reforma administrativa, redução de custos também da máquina pública, e tudo isso também está atrelado de alguma forma à pauta da reforma tributária. O que você enxerga que, vamos dizer assim, desses outros pontos está sendo discutido na Câmara, no governo federal, que pode, vamos dizer assim, trazer algum aspecto positivo para o futuro também? Você acha que tem alguma dessas pautas que pode ser positivo? A questão da correção dos valores, mesmo não sendo os ideais da inflação do período, ela ajuda um pouco um conjunto grande de brasileiros. Né? Esse poderíamos dizer assim, dos propósitos dessa reforma. Tem uma coisa que é claro que vai tributar uma coisa que não é tributada hoje, que é os dividendos, e que ninguém quer que seja tributado, né? Então, dividendos hoje não tem tributação, você teria uma compensação daquela fatia que não tem carga tributária hoje, você passa a ter. Então, mas isso vai acabar onerando quem? Eu não tenho dúvida que isso será repassado. Doutor Augusto talvez possa me socorrer nesse assunto. Mas eu me referia, talvez eu não me expressei tão bem, deputada, mas eu digo assim, tem outras pautas também, né, na Câmara. O que nós precisamos é assim, nós precisávamos sair da polarização do processo político e pensar na gestão do país como um todo, no planejamento do país como um todo. E nós estamos com a pauta muito voltada para a questão política, de A ou de B, né? Ou A contra B e assim sucessivamente. Mas não vemos isso, né, deputada, num curto prazo, né? Eu acho que essa polarização, infelizmente, vai aumentar, né? Eu acho que ano que vem é um ano, assim, desculpa cortando a deputada, mas é um ano preocupante, assim, eu vejo de preocupação mesmo. O 7 de setembro é preocupante, mas o ano da eleição, na forma como tá esses 3 anos, né? Com tudo que a gente passou de pandemia, de 2 anos de pandemia, é preocupante até do ponto de vista de embates que possam haver, não só o embate de fala, né? Mas o embate físico mesmo que pode acontecer daqui a pouco por causa do que se está sendo instalado, principalmente pelas lideranças políticas que estão dos dois lados. Né? Perfeitamente. As sequelas da pandemia a gente não consegue nem mensurá-las ainda, né? Em especial as sequelas de ordem psicológica. Sim. A gente está vendo aí alguns dados assustadores no número de pessoas com sofrimento mental fruto do processo que viveram e que todos nós vivemos. Só que algumas pessoas viveram isso com mais intensidade, perdendo pai, mãe, irmãos, né? Então isso é muito complexo para a vida das pessoas. Como é que vai se dar a saúde mental nos próximos anos dessas pessoas? Aí depois tem a saúde física também. Quais serão todos os impactos que nós vamos ter no setor saúde, que é um dos setores que vive, né? A área da saúde, ela vive também da carga tributária, ou seja, dos impostos que são repassados para estados e municípios, porque a quarta parte, né? A gente diz que a maior fatia do bolo vai para a União, para depois voltar, é verdade, né? Mas aonde acontecem as coisas? Elas acontecem nos municípios e nos estados. Então, a gente vive no município, a gente não vive na União. Esses conflitos que a gente está vivendo, essa antecipação do processo eleitoral, vamos assim dizer, não é normal no país, né? Nós vivíamos o processo eleitoral no ano de eleição e nós estamos vivendo isso com muita intensidade um ano antes do período eleitoral, com conflitos e de pensamento. Basta a gente ver que muitas vezes dentro de uma mesma família tem conflitos, tem pessoas que não se falam mais porque um
pensa e defende o candidato A, o outro pensa e defende o candidato B. É o fim do grupo do WhatsApp da família ali, né? E isso gera conflito. Então, essa instabilidade, ela dificulta qualquer tipo de encaminhamento. A reforma administrativa, ela é importante? Ela é importante. A gente precisa, mas a gente precisa lembrar de que a gente não pode mexer para trás. Deputada Carmen, quando você fala isso, eu fico pensando em cidadania, em ética, em valores e a importância da família, das pessoas, de fato, refletirem um pouco e amadurecerem também nesse quesito político. Porque olha só, se uma família, dentro de uma mesma família, existe desavença por conta de candidato, por conta de modo de pensar, né? Se a gente não consegue discutir em duas pessoas, como que vai discutir isso numa Câmara Federal? Imagine a complexidade que de fato é e o desafio para você e todos os outros deputados também no Senado, enfim, nas Assembleias Legislativas Estaduais, como é desafiador mesmo um cenário construído dessa forma. Então, para cada um que está nos ouvindo, que às vezes pensa, mas e o meu papel, né? Qual o meu papel nisso tudo? Eu acho que esse amadurecimento político, de respeito às opiniões, em busca de uma construção de um país, uma construção de um debate, a gente comentava no intervalo ali com a Silviane também, que está aqui assessorando a deputada Carmen, a dificuldade que é manter um diálogo, né? Um diálogo produtivo, construtivo, embora existam pensamentos diferentes, isso é normal, é natural, que existem... Faz parte da democracia a gente pensar diferente. Exatamente, mas que a gente possa construir. Deputada Carmen, eu sei que você tem outros compromissos, já permaneceu conosco por 3 blocos, 1h30, nós somos muito gratos a você estar conosco todo esse período, mas a gente sabe dos teus compromissos e agenda. Queremos deixar então um minutinho para você se despedir também dos nossos ouvintes aí, do público que nos acompanha. Obrigada. Até para justificar minha saída, nesse momento a gente está tendo uma reunião sobre as instituições de longa permanência e LPIs, que a gente tem um trabalho forte. Nós temos 3 aqui em Lages, né? Como nosso conhecido Asilo Vicentino, agora a gente fala em LPIs que a gente precisa fortalecê-las. Dizer que o PL 2337, no mérito, ele passa. E aí, qual é a preocupação? São os destaques, gente. Todo projeto de lei tem um mérito da matéria e depois os destaques. E aí vem o conflito se os destaques daquelas partes que não são adequadas, se a gente consegue aprovar ou reprovar. Então, a gente tem ainda um grande debate para fazer e todos nós precisamos, por mais que seja uma matéria difícil, ruim até de se falar, né? Porque você está falando em tributos e a nossa carga tributária e o sistema tributário brasileiro é muito complexo. A gente está à disposição para receber as sugestões e agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Como lagiana, como serrana, que a gente está lá na Câmara Federal, e como profissional da área da saúde, eu não posso me furtar de continuar fazendo o apelo, né? Porque nós vivemos aí, nós estamos há praticamente 1 ano e 8 meses vivendo uma pandemia. Essa pandemia já está num momento assim muito importante. Nós estamos com índices de internamento que nós estávamos em dezembro do ano passado, mas a gente precisa lembrar que nós estamos tendo as variantes, em especial a Delta agora, que a gente precisa continuar mantendo todos os cuidados necessários para a proteção da nossa população e para que a gente não tenha impactos, né, ainda mais negativos no setor produtivo, que graças a Deus o setor produtivo conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, se manter, mas a gente teve desemprego, estabelecimentos que fecharam e outros que conseguiram se manter. Então, que a gente renove as nossas esperanças de que tudo se resolve, né? Hoje a gente tem alguns conflitos, amanhã outros, mas que a gente procure realmente manter as relações entre nós cidadãos, sabe? Dentro das nossas casas, na sociedade que a gente vive, que a gente respeite o pensar diferente do outro, que o pensar diferente não é se tornar inimigo, que a gente não pode ter isso, né? A gente precisa de harmonia para a gente poder viver e ter felicidade. Então, muito obrigada, que todos tenhamos uma santa e abençoada semana, e me perdoem que agora eu vou lá para as ILPIs e para uma reunião da enfermagem, que eu tenho um seminário com o grupo de estudantes de enfermagem de Joinville. Obrigado, deputada Carmen, pela sua participação, pelas suas considerações, pela contribuição tanto no programa como também na nossa Câmara Federal, também nos representa muito bem lá, e a gente sabe que com certeza você também vai levar as pautas que são importantes tanto para os empresários, para as pessoas, para os investidores e para todo mundo que nos acompanha. Você vai defender muito bem tanto na reforma tributária, na reforma da Previdência, nos outros assuntos também que a gente precisa trabalhar, mas com certeza
na área da saúde, a gente percebe esse seu trabalho também bem importante. Continue também esse importante trabalho lá. Obrigado, então. Obrigado. Sandra, quero só fazer um agradecimento especial aqui. Alguns sabem que eu faço parte de um grupo que auxilia o Hospital Infantil Seara do Bem, né? Eu quero só reiterar aqui, principalmente na presença da deputada aqui, do papel relevante que a Carmen exerce junto à saúde do país todo, do estado todo, mas das necessidades que ela consegue atender para nós aqui. E eu, como assim, um parceiro lá do Hospital Infantil, agradeço, porque inclusive nós estamos agora numa nova demanda que a Carmen nos auxiliou muito, que a gente conseguiu resolver, uma questão de recursos que foi retirada do Hospital Infantil. Então agradeço mesmo e faço esse agradecimento público para a população entender a importância de como que a Carmen trabalha efetivamente. É aquela pessoa que lá no dia 30, 31 de dezembro tá raspando lá o tacho, né, Carmen? E aqui toma a liberdade de chamar de Carmen por causa dessa relação, mas que tá lá raspando o tacho para buscar recursos não só para entidades aqui de Lages, mas de todo o estado de Santa Catarina. Eu também gostaria de agradecer, deputada Carmen, uma satisfação para nós da Nipur Finance, né, poder dividir essa bancada contigo, né? E temos a convicção que estamos muito bem representados lá em Brasília pela sua pessoa. E com certeza a Carmen tá aí fazendo de tudo para que consiga trazer o melhor, né, e auxiliar o nosso povo aí que sofre tanto. Com certeza. Com todas essas mudanças, né? Inclusive na que a gente tratou, né, a deputada Carmen citou ali a questão de rodovia, da importância da infraestrutura, de emendas parlamentares e de recursos até para nossa própria 282 agora, né? Teve uma discussão recente, né, deputada, sobre a concessão futura da BR-282, mas principalmente a construção das terceiras faixas, e o seu papel foi muito importante também nessa articulação. Obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de ter mais um aprendizado, né? Porque ouvi-lo significa também levar aquilo que os senhores estão pensando para a gente poder aprimorar o texto. Mas a gente, como lagiano e serrano, a gente precisa reconhecer algumas coisas dessa pandemia, em especial o Hospital Infantil, se reinventou, né? E conseguiu colocar rapidamente, isso foi em menos de 10 dias, uma UTI adulto, gente, um hospital pediátrico, colocando uma UTI adulto para 10 leitos. Quantas vidas por lá passaram, quantas eles conseguiram salvar, e aquelas que eles não conseguiram salvar frente a essa pandemia pela gravidade dos casos da UTI, entregar para a família com dignidade. Então a gente precisa valorizar as coisas da nossa gente, da nossa terra, as nossas instituições. E o Hospital Infantil, ele coloca isso assim para o nosso prazer, Tereza Ramos, mas o infantil se reinventou, né? Então isso é importante. Então, parabéns e muito obrigada a todos. Obrigado, deputada. Obrigada, e aí a gente tem um caso, né? Quando pessoas, sociedade civil organizada, né? E a nossa força política aqui serrana também atuam junto, a gente tem um benefício para a população, para as pessoas, que é a saúde, que é o Hospital Infantil também. Muito bacana esse caso. Obrigado. Vamos fazer um rápido break então, e a gente já volta pro quarto e último bloco do Pulso Especial Reforma Tributária. Estamos de volta, bloco 4. É isso aí, voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com um programa especial sobre a reforma tributária. Tudo que você precisa saber sobre o assunto e os impactos da reforma na sua vida e nos negócios. Conosco hoje, feras no assunto aí, o advogado especialista aí também na área, Sandro Ribeiro, o especialista e assessor de investimentos, Augusto Valério, e a deputada federal Carmen Zanotto, que esteve conosco até o último bloco, durante os 3 primeiros blocos, e agora se ausenta pelos motivos de agenda, aí super importantes também, mas que já nos ajudou a construir aí vários entendimentos importantes sobre o assunto. Agradecimento aos patrocinadores do Pulso e deste programa especial: BeMind, Sicredi, Nipur Finance, Senac Lages, AT Plus, Boteco Santa Fé, Limpar Serviços, Planalto Seguros e Vidraçaria Vidrolages. E nesse bloco a gente vai tratar então alguns aspectos negativos sobre a reforma, até porque de positivos, como o Sandro disse, a gente não teve muitos, né? E o Augusto se esforçou aqui também para tentar trazer uma visão de algo que os investidores e que o mercado enxergam como positivo, e a gente tem de fato aquela redução ali de alíquota, temos alguma questão também, como a questão dos imóveis ali, da tributação, então, sobre essa atualização de valores dos imóveis, mas a gente tem muitos pontos que podem impactar negativamente
justamente os investimentos, as empresas, e aí já inicio perguntando então, Augusto, para o investidor, quais são os pontos negativos, o que os investidores estão preocupados com essa reforma? Então, perfeito, Malek, eu acredito que são vários pontos negativos, né? Entre alguns que se destacam, a tributação de dividendos, né? Que hoje no Brasil ela é isenta, então o governo veio com uma proposta de tributar em 20% os dividendos das empresas, tá? Então isso é bastante coisa hoje, e até cogitando tributar, né, lucros que estavam aí represados, né? O chamado estoque, como disse o Sandro. Tributar estoque, como que é possível isso? Não, mas é porque assim, ó, o que acontece? Por exemplo, você, tanto o juro sobre capital próprio quanto os lucros, você necessariamente, quando você faz a apuração deles e você faz a destinação, a empresa não faz o pagamento, ela deixa lá numa conta de apagar, né? Então, o que eles pensam lá, se você não distribuiu ou não pagou esse juro sobre capital próprio, é tributar esse valor que você já tinha lá anterior a 30 de dezembro de 2022. Exatamente. 2021. Então, obviamente, isso, na percepção aí da maioria dos economistas, ela fere um princípio, porque, veja bem, essa lei da não tributação de dividendos, ela foi aprovada em 1995, aonde aconteceria o quê? Tudo que havia de lucro até 1995, obviamente, foi tributado. De 1995 para cá, então, houve a isenção dos dividendos. Obviamente, o racional seria que, se mesmo que a tributação de dividendos passasse, ela fosse tributada a partir de 2022, não tributando o estoque de 96 para cá. Então, eu acredito que esse seja o principal problema, né? E até como citei no começo do programa, o presidente lá, o Arthur Lira, disse que é uma pauta muito sensível, mas não era impossível de ser aprovada. Mas eu vejo que esse é o grande problema hoje, seria essa tributação de dividendos. Então, outra situação é o juro sobre capital próprio, né? Então existe aí a vedação da possibilidade de deduzir os juros sobre capital próprio, e a possibilidade foi criada quando era difícil ter o crédito para as empresas, ou seja, as empresas precisavam se autofinanciar, e o juro capital próprio nada mais era que o dinheiro que vinha para os sócios para fazer esse financiamento. O governo argumenta que com mecanismos de crédito, com facilidade ao fomento e investimento nas empresas, poderia ocorrer o fim do juros sobre o capital próprio, né? Falando um pouquinho, como eu disse lá no começo lá do nosso programa aqui, a indústria de fundos imobiliários sofreria muito, né? Então é uma indústria que poxa, até corrigindo ali que eu falei, ela tem hoje 146 bilhões de reais dentro da nossa B3, investimentos crescentes, então sofreria um impacto, né? Porque até então muitos investidores hoje eles pensam em viver de renda, e isso vinha sendo possível, fundos com bons dividendos, yield pagando lá 7, 8% ao ano só de dividendos, então isso seria interessante. Então o investidor toma uma tributação nesse ponto, né? E eu vejo que, como falei lá atrás, a evolução aí do mercado financeiro, jovens investindo suas reservas, jovens construindo uma maneira diferente de se investir, e aí a tributação de dividendos ela vem para prejudicar. Outro ponto que é bem complicado como um ponto negativo aí na parte da reforma é o fim da isenção de R$35 mil em vendas de ações no exterior. Então o brasileiro que estava investindo lá fora também vai sofrer mais esse pênalti aí. Isso é complicado porque num cenário que a gente tem, muitas vezes acaba sendo uma opção de proteger capital, né? E aí você vai ter uma tributação sobre isso. E exatamente. E o outro ponto que eu acho bem interessante que o governo está tentando passar na tributação é a tributação incluir, obviamente, o come cotas em fundos exclusivos, né? Então, só para o ouvinte entender um pouquinho o que é um fundo exclusivo, né? Geralmente as grandes fortunas, as grandes capitais, grandes reservas, digamos assim, que hoje talvez já até distribuído na pessoa física do empresário ou do investidor como um todo, é criado um mecanismo onde se constrói um planejamento. Nós da Nipur fazemos muito bem isso, né? Onde se constrói esse planejamento de sucessão, esse planejamento de blindagem do patrimônio de quem, obviamente, trabalhou muito para construir, né? Então, obviamente, incluir uma tributação, e obviamente são valores expressivos que estão nessas estruturas, traria uma grande pancada, digamos assim, pro investidor nessa classe de ativos. Então, eu elenco esses principais pontos como negativos, né? Da nossa reforma tributária. Augusto, você vê com a reforma tributária que está ocorrendo alguma possibilidade de a gente ter capital de grandes investidores saindo do Brasil?
Então, a tendência hoje, né, de ter investimentos fora do Brasil, ela é, como é que eu posso dizer, também é um caminho sem volta. Porque antigamente investir fora do país era mecanismo para poucos, né? Você teria que construir lá uma offshore lá fora, num paraíso fiscal, enfim. E quando eu falo paraíso fiscal, ele soa às vezes como negativo, mas o paraíso fiscal nada mais é do que um país onde tenha condições diferentes para pagamento de imposto. Então, criou muitos mecanismos que facilitam o pequeno, o médio, o grande investidor de investir lá fora. O que a gente mede hoje, né? Ainda o gringo, ele tá acreditando no Brasil. Se a gente olha o fluxo de dinheiro na B13, ele é crescente, meses mais, meses menos, mas ele ainda é crescente. Eu acredito que, né? Ele dá uma margem, obviamente, para que os investimentos ocorram lá fora, apesar de que já é uma tendência do próprio mercado, mas ainda eu não consigo mensurar qual seria o impacto se isso acontecesse. Como falei lá atrás, vamos pensar que a gente ainda, entre o texto base implementado e o que vai ser aprovado ou não, tem um caminho muito longo, mas esses principais pontos eu acredito, né, e a principal, digamos assim, o principal ponto da maioria dos economistas e especialistas da área é que o grande investidor hoje, o investidor, enfim, o empresário sairia muito machucado nessa situação. E como o Sandro falou, quem pensa que não paga imposto está pagando muito mais imposto, então eles estão aí tentando equalizar uma maneira onde está desfavorecendo, a meu ver e ao ver da maioria dos especialistas do mercado, uma classe que de fato fomenta, uma classe que faz com que o Brasil de fato aconteça e se mantenha aí crescendo. Infelizmente, essa polarização política que a gente comentou também acontece em outros aspectos, né? Onde investidores, empresários muitas vezes são vistos como inimigos do povo, e na verdade a gente tem que trabalhar junto. A gente sabe da importância do trabalho e da participação de cada um no processo de construção de uma empresa, de um negócio, de um país, né? E a gente tem que acabar também com esses preconceitos que existem em todas as partes, né? Então, teoricamente, Malek, se a gente for analisar, tudo bem, lá na reforma lá do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Aí onde tem uma alíquota de 15%, sendo gradual em 2,5%, depois mais 2,5%, podendo chegar em 10%, depois a alíquota adicional de 10%, nada mais é, Sandro, me corrija se o meu pensamento estiver errado, que uma maneira de empossar mais ainda o dinheiro dentro da empresa, para que a empresa também consiga se autofinanciar. Consequentemente a isso, né, a gente tem essa fatia aí que não... Perfeito. Uma coisa que é muito importante dizer, e já se fala quando houve a reforma tributária, isso que o Malek falou, que muitas dizem, não, mas essa questão de tributação de dividendos, tributação de juros sobre capital próprio, tributação de mercado de ganhos variáveis, isso aí não me ataca, não, isso aí é para quem é rico, isso aí é para quem já tem patrimônio, para quem, né, aquela velha história de que o empreendedor, de que o empresário, e aqui quando a gente tá falando de empresário, não é um empresário de megas empresas, megas corporações. Carrinho do lanche, pode ser, né? Pode ser o carrinho do lanche, o profissional liberal que tem a sua sociedade unipessoal lá que faz a tributação, todos esses vão ser impactados. Então essas pessoas é que fazem esse mercado, e novamente essas pessoas que juntamente com a classe que tem uma remuneração mais baixa, que acha que não está pagando, é que vão financiar essa reforma, né? As grandes empresas, como o próprio Augusto falou, as empresas hoje, o que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando no sentido de mandar os capitais para fora do país. Exatamente. Isso é um caminho sem volta, e o Augusto me corrija se for o contrário. Por quê? Por conta da insegurança jurídica, e esse tipo de medida da reforma tributária só reforça mais esse ponto, tá? Essa questão também de que, por exemplo, não é falado, mas é uma questão de efeito prático, aquele desconto simplificado que tem na declaração de imposto de renda, vai ficar só até para quem ganha 40 mil reais. Ou seja, é muito pouco. Vai se acabar com aquela questão. Ou seja, vai se aumentar também a arrecadação com base nessa questão aí. A questão dos dividendos era uma coisa do juros sobre capital próprio que fazia o tempo. Perfeito, Sandro, Augusto, muito obrigado pela participação de vocês. A gente se encaminha aí pro minuto final do nosso programa. Foi muito importante mesmo construir esse tema com vocês. Ainda tem outros assuntos que a gente pode abordar em próximos programas. Tem que fazer a parte 2 do programa. Tem que fazer a parte 2 do programa, então deixamos aí um minutinho para considerações finais de ambos participantes. Perfeito, Malek, perfeito, Vinícius. Quero agradecer imensamente o convite de vocês, sempre trazendo a oportunidade da Nipur estar aqui na bancada com vocês, aprendendo com vocês e trocando experiências. Essa sinergia eu acho que é fundamental. Meu amigo, meu irmão Sandro, eu fico muito feliz também de poder ter
dividido a bancada contigo, não tenho dúvida, poxa, vou levar muito conhecimento aí do que você falou, e eu acredito que a grande mensagem de tudo isso, né, independente de lado A ou lado B, de uma polarização instalada ou não, nós como cidadãos, como empreendedores, como pessoas, né, e enfatizando como cidadão brasileiro, nós temos que pensar cada vez mais no nosso país, pensar o que nós vamos deixar para as futuras gerações, e cada vez mais o envolvimento, esses debates, o envolvimento da sociedade, isso agrega muito e faz com que as coisas aconteçam, né? Sempre eu gosto muito de dizer assim, por mais que os ventos às vezes soprem de uma maneira turbulenta, né? Não podemos desistir do nosso Brasil. Eu acho que o Brasil tem todas as ferramentas para se tornar uma grande economia. Algumas arestas importantíssimas precisam ser aparadas, mas eu não tenho dúvida que se cada um fizer a sua parte e trabalhar aí como um cidadão brasileiro, como uma pessoa que quer ver o bem da sua nação, todos teríamos a ganhar. Da minha parte seria isso, muito obrigado, satisfação mais uma vez. Obrigado, Augusto. Obrigado, muito legal ter a Nipur Finance conosco, você sempre participando, obrigado por essa construção. Sandro Ribeiro, obrigado. Obrigado, quero agradecer a RC7, ao Vinícius, ao Malik, ao Luan, que ficou aqui de nosso suporte aqui, né? Ao Augusto aí, mano, muito obrigado, a deputada Carmen que esteve aqui, e só reiterar o que o Augusto falou aqui, que a gente trabalhe por um Brasil melhor, a gente deixe de pensar naquilo que a gente acha que é o melhor, mas que construa uma ideia conjunta, né? Que a gente principalmente aprenda a ouvir, e quando estiver num debate, não já pensar na resposta que a gente vai dar, porque eu acho que o que acontece muito hoje nos debates é isso, você nunca está escutando o que a pessoa está falando, você já está pensando numa resposta para manter o teu ponto de vista. Trabalhar hoje que o Brasil precisa de união, precisa de se manter igual, que as diferenças são normais e têm que ser respeitadas, mas essas diferenças têm que estar dentro de um limite de urbanidade. Uma boa semana a todos e um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Sandro. Obrigado aí a Senac Lages, AT Plus, Nipur Finance, BeMind, todos os patrocinadores aí do programa, Boteco Santa Fé, Limpar Serviços, Planalto Seguros, Vidraçaria Vidrolages, todos que ajudaram a construir esse programa aí especial. Orion Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital. Vamos fazer uma ótima semana, vamos refletir sobre esse assunto. Escuta depois no podcast, tem muita informação aí para você rever aí sobre esse programa. E se tiver dúvida, manda pra gente, segue o pulso, uma ótima semana. Valeu, galera, uma ótima semana aí, obrigado aos nossos convidados, participantes aí, a gente semana que vem se encontra de novo aqui no Pulso. É isso aí, valeu. Na próxima segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui na RC7 no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Jornal da Manhã.